Então, bom, nós estamos de hoje, a nossa aula, com grande alegria e uma grande satisfação que nós recebemos hoje o doutor Roger Erickson Dornelles, né? O doutor Erickson Dornelles tem dado assim, uma grande colaboração para a advocacia gaúcha e para a advocacia do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, e começou em Sapucaia, né? Já foi presidente da OAB, depois de ter colaborado muito com a advocacia em Sapucaia, no qual continua colaborando, atualmente presta uma grande colaboração para a advocacia gaúcha e brasileira, como membro, como conselheiro, né, da OAB estadual do Rio Grande do Sul. O doutor Roger também presta inúmeros serviços à comunidade de Sapucaia. Eu poderia listar aqui, ficar uma hora praticamente listando, né, os inúmeros serviços comunitários e sociais que o doutor Roger presta. Então, ao convidá-lo para esta aula, nós estamos lhe prestando uma homenagem, doutor Roger, pelos bons serviços que o senhor tem prestado para a advocacia de Sapucaia, para a população de Sapucaia, que é tão carente, né, de bons serviços em todas as áreas, e nós sabemos o que é a luta, né, para deixar a nossa cidade de Sapucaia do Sul melhor, tá? E hoje nós estamos falando com os alunos da cidade de Gravataí, a maior parte deles são da cidade de Gravataí, é uma outra cidade também que requer políticas públicas permanentes em função que todas as cidades aqui próximas da região metropolitana são cidades dormitórios, são cidades que o processo de urbanização, o processo de desenvolvimento social, ele vem acontecendo de uma forma tardia, e a advocacia, a OAB, tem este papel importante de contribuir para as melhorias nas condições sociais da população. Então, nosso muito obrigado por ter aceitado o convite e por dispor do seu tempo hoje para contribuir na formação dos futuros advogados. Certamente, no momento que os nossos alunos chegarem à advocacia, eles irão qualificar, porque são alunos empenhados, alunos comprometidos com a sua formação e, principalmente, alunos que seguem princípios éticos nas suas vidas, no seu comportamento, nas suas decisões. Então, nesse sentido, eles vão qualificar bastante a advocacia no momento que eles passarem a exercer e operar, né, o direito como advogados. Nós também temos a presença aqui do professor Altemar. O professor Altemar, ele dá contribuições ao curso do direito lá em Gravataí há pelo menos, eu acho, uns 14, se não quase 15 anos, se eu não me engano, o professor Altemar. Foi da diretoria e membro da OAB de Gravataí durante bastante tempo, vem contribuindo também para a advocacia, não só na formação de novos advogados, mas como também cooperando e colaborando e participando de atividades da OAB. E eu, ao lhe fazer um convite, eu também lhe presto uma homenagem no sentido de valorizar a advocacia de Sapucaia, que eu estou participando de eventos nas instituições em diferentes momentos e não tinha convidado ainda um colega de Sapucaia. Então, também se justifica o seu convite, principalmente pela grande colaboração que tem dado à nossa cidade de Sapucaia. Então, doutor Jorge, eu já lhe passo a palavra, fique à vontade. Eu passo para os alunos, vou pedir que todos desliguem os seus microfones, porque desligando os microfones nós conseguimos ficar
com uma comunicação legal e somente ligar no momento da fala, tá bem? Então, boa noite, doutor Roger, boa noite a todos que estão presentes. Vamos ouvir de imediato a explanação do doutor Roger. Bem, boa noite, primeiramente, professor Odilo, obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado pela gentileza nos comentários. Para mim, é sem dúvida um motivo de muita honra estar participando dessa aula. Quero também dar uma boa noite ao professor Altemar, obrigado pelo espaço também, nos permitir estar compartilhando junto dos seus alunos aí um pouco da nossa experiência, né? Também uma boa noite aí aos acadêmicos do curso de Direito, da faculdade SENEC, né, e eventuais demais terceiros, enfim, que estiverem visualizando essa aula. Conforme a gente conversou ali bem no início, né, não tinha muitos espectadores ainda, professor Odir, vai ser a intenção aqui é um bate-papo mais informal, até um pouco mesmo descontraído, para as pessoas, para que os alunos, né, os acadêmicos, conheçam um pouco do funcionamento do processo ético disciplinar dentro da instituição. Eu vou trazer alguns artigos, alguns aspectos mais importantes do dia a dia, né, não tão técnico, mas que efetivamente tenham utilização na prática, são situações que eles podem enfrentar enquanto advogados que estiverem ingressando no mercado, e o professor Altemar, aí, como homem de ordem, também pode eventualmente fazer uma intervenção aí para contribuir, e se eventualmente ele esquecer de trazer alguma informação que pode a gente deixar passar despercebido. Mais uma vez, obrigado, professor Eugênio. Então, vou passando aqui, trazendo, estou me fazendo aqui, estou me socorrendo, né, do nosso Estatuto da Advocacia aqui, e também depois tenho, para mostrar um pouquinho como é que funciona um processo disciplinar, tem aqui um processinho de dois volumes, né, vou conversar um pouquinho, porque o processo disciplinar, ele tramita, né, também em segredo de justiça, questões, não podemos expor os colegas que estão respondendo ao processo disciplinar, mas algumas peças, alguns aspectos aqui a gente vai trazer o conhecimento dos alunos. Eu vou logo aqui, então, de plano, entrar no nosso Estatuto da Advocacia, né, o artigo 8º, que trata da inscrição, né, antes de se preocupar com questões éticas, enfim, e o profissional também, o advogado tem que se preocupar com a sua inscrição nos quadros da ordem. E por que eu trouxe esse ponto aqui, né, essa questão de ética e disciplina, né? O artigo 8º do Estatuto da Advocacia, ele traz ali quais são os requisitos para o pretendente a se inscrever nos quadros da ordem. Então, diz ali o artigo 8º, para inscrição como advogado, é necessário, enfim, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito, título de eleitor, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. E aqui eu efetivamente já trouxe o artigo 8º por causa do inciso 6, que eu referi aqui, idoneidade moral, e porque isso é um aspecto que chega muitas vezes lá no Conselho da OAB do Rio Grande do Sul, para a gente, enfim, nas nossas sessões, para serem decididos, né? O que é essa questão da idoneidade moral? Às vezes, buscou aí, professor? Uhum, perfeito, é isso aí mesmo. Às vezes o colega responde um processo na esfera civil, na esfera criminal, ou tem processo na esfera administrativa, foi um servidor público e teve que ir lá responder algum processo, alguma questão disciplinar, e pode vir a sofrer, de repente, ter negado seu pedido de inscrição. Então, são esses alguns aspectos que a gente também julga lá nas sessões do Conselho da OAB do Rio Grande do Sul. Então, é sempre bom, às vezes, o colega que pretende se inscrever nos quadros da ordem, ele precisa preencher todos aqueles requisitos que estão ali no artigo 8º, mas sempre dá
cuidado na sua vida também, pessoal, pelo aspecto da idoneidade moral, né? Então, é sempre... qual é o objetivo, né, desse requisito? Que tu vai cuidar da vida de pessoas, tu vai cuidar de processos de pessoas. Então, enfim, tu tem que ser uma pessoa confiável. E a OAB, ela te dá essa inscrição, ela está afirmando, esse é uma pessoa que está com capacidade total, é confiável, ela está te dando, né, ao você fazer essa inscrição, ela está te atestando que tu é uma pessoa confiável, que tem capacidade para advogar, né? Então, por isso é um dos motivos que a OAB tem esse cuidado. E aí eu já passo aqui então para o artigo 11, que também fala do cancelamento da inscrição do profissional que sofrer penalidade de exclusão. Né? Cancela-se a inscrição, o artigo 11 diz ali, cancela-se a inscrição do profissional, que assim o requerer, sofrer penalidade de exclusão, falecer, enfim, tem alguns incisos ali, mas eu trago aqui o inciso segundo, que é sofrer a penalidade de exclusão. Né? O professor hoje está colocando ali na tela. Enfim, você, se eventualmente praticar uma conduta em desacordo com o Estatuto da Advocacia, vai responder a um processo ético disciplinar, que dependendo, né, do grau ali que isso venha atingir as partes ou a própria instituição, pode vir a sofrer uma pena máxima, uma penalidade máxima ali, que seria a exclusão definitiva dos quadros da ordem. Né? Todo mundo tenta se evitar, enfim, mas e até no aspecto de idoneidade moral, é importante se cuidar situações nesse sentido, até para se evitar uma futura penalidade de exclusão dos quadros da ordem. Antes de passar para o Código de Ética e Disciplina, que é o tema aqui do nosso bate-papo, eu vou também buscar aqui o Regulamento Geral da Advocacia, né? Que é a Lei 8.906 de 94, no artigo 137D. E já vou dizer por que eu vou buscar esse artigo aqui. Que muitas vezes aquele advogado que ele é uma pessoa já mal intencionada, ele costuma não autorizar não dar publicidade ao seu endereço, ao seu cadastro, né? E nem faz questão de manter atualizado o seu cadastro nos quadros da ordem. Né? Mas o artigo 137D do Regulamento Geral, em seu parágrafo 1º, tá? O que o artigo 137 dele fala? A notificação inicial para apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência com aviso de recebimento enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional. E o seu parágrafo único, parágrafo 1º, incumbe ao advogado manter sempre atualizado seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. Por que eu trouxe esse artigo em específico aqui do Regulamento Geral da OAB? Como eu estava falando ali no início, o advogado que ele é mal intencionado, ele não autoriza da publicidade ao seu endereço, ao seu telefone, enfim, a meios de contato, e junto à instituição eles não atualizam. Se tem uma troca de telefone, uma troca de endereço, eles não atualizam o seu cadastro, até mesmo para dificultar a sua localização num eventual processo ético-disciplinar. Mas o parágrafo 1º, né, já deixa destacado que incumbe ao advogado sim manter atualizado seu endereço residencial e profissional, né, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. O que nós ali, enquanto conselheiros, enfim, os servidores da OAB, quando vão fazer essa notificação, qual é o cuidado que eles têm? De se tentar pelo menos 3 vezes a notificação
por carta R, com aviso de recebimento, do endereço que ele tem cadastrado nos quadros da ordem. Se voltar negativo essas 3 vezes, aí se entende nesse sentido, como está no parágrafo primeiro aqui, se presume que a correspondência foi recebida. Tá? E hoje, até com essa questão da modernidade, né, da vida digital, a OAB tem, a partir do seu novo estatuto de ética, de código de ética, disciplina ali, enfim, tem aceitado já a notificação via e-mail. Tá? Até para reduzir os custos, porque é muito oneroso para a OAB ter que notificar de cada ato as partes por correspondência. Né? Tu imagina a despesa que isso gera para a instituição. Então, hoje já está sendo permitido a notificação via e-mail, o e-mail que o advogado tem cadastrado. Mas, para ter essa validade, esse que nós temos em empecilhando, é que o mau advogado ele não vai dar conhecimento. E hoje, para ter validade, essa notificação via e-mail, o advogado lá do outro lado ele tem que dar o recebido, ele tem que confirmar que recebeu o e-mail. Mas por óbvio que o profissional mal intencionado ele não vai dar esse retorno e vai tentar dificultar a sua localização, mas o próprio regulamento da OAB já encontra meios de se evitar esse protelamento do processo. Né? Então, eu passo aqui agora, falei o artigo específico do Regulamento Geral, que eu queria trazer mais para os teus alunos. Vamos passar aqui para o ponto específico mais da aula, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Vamos dar um destaque ali para o artigo 2º do Código de Ética, que em seu parágrafo único, então ele traz os deveres do advogado. E grande parte dos processos ético-disciplinares que tramitam hoje seja nas subseções, né, nas cidades, ou seja lá no Conselho Estadual da OAB, se dizem a inobservância desses deveres do advogado. Esse é importante, se tu conseguir trazer ali, professora Odir, se tu conseguir localizar e colocar na tela, seria interessante isso aí. Até não sei se tu já discutiu esse artigo específico com teus alunos em alguma outra aula, provavelmente, né, porque ele é o calcanhar de Aquiles aqui, né? Exatamente. Tá. Mas então, vou fazer uma leitura rápida, vou tentar buscar os principais pontos aqui. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, importante nos momentos que vivemos hoje, no enfrentamento, enfim, essa discussão dos poderes, mas dos deveres do advogado, ele é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Então, vamos ali. Parágrafo único são deveres do advogado. Vou dar um artigo aqui, o inciso 3º, velar por sua reputação profissional, que é buscando aquela questão da idoneidade moral, novamente, né? O advogado, ele vive muito da sua imagem, né? E qual é a imagem hoje que muitas das pessoas têm da advocacia? Não é uma imagem boa, então é por isso que é tão importante os advogados, e é importante essa jovem advocacia que está chegando, os acadêmicos aí que tu referiste, pessoas com um grande potencial para o exercício da profissão, velar por sua reputação pessoal e profissional, sempre com postura, né, e saber tratar com clientes e com partes, enfim, isso é muito, muito importante. Né? O inciso 8º, abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente, vincular, isso aqui nos dias de hoje, que a gente vê tantas situações conflitantes, vincular seu nome ao nome social a empreendimentos sabidamente escusos. Né? Deixa eu ver se tem mais algum que eu gostaria de dar.
Vou trazer aqui, então, o 11º, cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, na representação de classe, né? Zelar pelos valores institucionais da OAB, da advocacia, é isso que a gente sempre tenta, enquanto homem de ordem, figura de ordem, é zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Então, aqui eu vou passar para a gente não ficar muito nesse artigo, isso aqui, como tu referiste, conversou com teus alunos, e vou trazer aqui um outro ponto que dá muita divergência. A jovem advocacia tem muitas dúvidas de como proceder, como é que é ético e adequado ou não, que é a questão do artigo 39 e seguintes do Código de Ética, que é da publicidade profissional. Isso aqui é um assunto que todos nós podemos, eventualmente, no momento ou outro, desaperceber na questão de ética quanto à publicidade profissional. Então, é por isso que é importante a gente sempre debatendo, sempre dentro da OAB tem colegas debatendo sobre o tema e dando publicidade a isso, em palestras e eventos, porque é realmente um tema que gera bastante discussão e dúvidas, e também é um dos aspectos, inclusive a questão de publicidade profissional, publicidade indevida, é o tema desse processo disciplinar, que depois eu vou conversar um pouco com vocês aqui, que está lá sobre a minha relatoria no órgão especial. Então, o artigo 39, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Né? O artigo 39, ele vai também, bastaria ele para regular as questões de publicidade profissional, né? Cabendo ao advogado ter um pouquinho de sensibilidade de saber o que ultrapassa essa discrição e sobriedade, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, um intercâmbio nos Estados Unidos, que a publicidade ela é liberada e acaba sendo engraçado, eu acredito que fica até feio para a profissão, né? A gente está andando na estrada e tem aqueles banners gigantes, né? Aqueles outdoors gigantes na estrada. E um que me chamou muita atenção, que eu achei muito engraçado, o advogado com aquela posição tradicional, né, com o rosto ríspido, enfim, o fulano de tal, o advogado agressivo. Né? Ou seja, o slogan do advogado é o advogado agressivo, ou seja, eu vou brigar por ti, eu vou defender teus direitos, e isso não é primar pela discrição e sobriedade, né? Uma publicidade lá, é muito comum tu ver um ônibus inteiro com uma propaganda de escritórios jurídicos, de bancas de escritório jurídico, bancos de praça, enfim. A gente tem uma grande discussão dentro da ordem se deveria ser um pouco mais flexibilizado ou não a questão da publicidade profissional. O problema é que a gente, já tendo essa restrição, a gente tem uma grande dificuldade nessa questão de regulamentação da publicidade profissional. Imagina a gente autorizar, por exemplo, como é nos Estados Unidos, a publicidade quase que irrestrita, né? E o jovem advogado, ele refere, mas eu sou um jovem advogado, como é que eu vou mostrar meu serviço se não for através da publicidade, né? Tem formas de publicidade permitidas, né? Mas a gente diz, o que você acha se hoje fosse restrita, fosse permitida publicidade em televisão, rádio? A gente vê muita publicidade em rádio, mas ela não é permitida e essas pessoas estão respondendo processos éticos disciplinares, correndo risco até mesmo de exclusão dos quadros da ordem, né? Então, quem é que teria condições financeiras de fazer esse tipo de publicidade se ela fosse permitida? Quem é que teria condições numa BR-116 ter um outdoor, ou no jornal, no intervalo do Jornal do Almoço, no intervalo do Jornal Nacional? Quem é que teria condições de botar uma publicidade? Não seria, né, nós, pequenos advogados, ou a jovem advocacia que teria condições de vincular.
uma publicidade num horário nobre desses ou numa BR-116 seria as grandes bancas, os grandes escritórios. Então, essa restrição ela vem até mesmo como uma forma de proteção da advocacia, né? Para que todos tenham a capacidade e condições de concorrer em igualdade, né, no mercado. Tá? Então, essa é uma proteção a toda a advocacia. Né? Enfim, e aí o artigo 40 ali, do Código de Ética e Disciplina, ele traz os meios utilizados para publicidade profissional, né, dizendo que hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, ou seja, primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela ou mercantilização da profissão. Né? Sendo vedados, o artigo 40 ele fala das vedações, né? A veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Ou seja, aquela publicidade num jornal, uma publicidade informativa naquele campo específico, estou botando, né, desde que ela respeita a descrição e sobriedade, ela é permitida, é uma forma de uma publicidade. Né? Inciso 2º do artigo 40, é vedado o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3º, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Veículos é vedado, pessoal. A gente vê muito, a gente vê alguns veículos pela rua com adesivos de escritório, qualquer identificação, ela é vedada e você pode, inclusive, denunciar esse tipo de publicidade. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. O que é muito comum da gente ver? Escritórios de advocacia junto com imobiliária ou junto com escritório de contabilidade. Isso não pode, é vedado. Né? Não pode, numa mesma placa, ter escritório de contabilidade e escritório de advocacia. Né? Tem que ser serviços separados. Não pode nem mesmo, mas eu atendo numa sala junto com um contador e junto numa imobiliária, não pode. Tem que, inclusive, ser entradas diferentes. Tem que ficar bem diferenciado, bem separado esse tipo de serviço, né? O que é vedado? O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Né? O que eu posso, né? O que é muito comum ali, quando o advogado vai fazer uma apresentação, como eu estou fazendo para vocês aqui, eu posso dizer para vocês, eu sou o Roger Dornelles, advogado, e deixo meu endereço de e-mail para contato, mas não posso fazer uma publicidade, meu nome é Roger Dornelles, eu sou o cara melhor cara advogado do direito do trabalho, inclusive semana passada ganhei um processo de 1 milhão, me procurem, pois sou o melhor advogado em direito do trabalho. Esse tipo de publicidade não pode. Eu posso apresentar, eu sou Roger Dornelles, como eu estou fazendo aqui, né, divulgar o meu e-mail para contato, com o número da minha ordem, é isso que é facultado e é possibilitado. Né? E é sempre o que eu digo, por que não é permitido até mesmo essa divulgação dessa forma de captação de clientela, sempre pela descrição e sobriedade ali da nossa profissão. Né? O que é vedado também, que é muito comum das pessoas, e até grandes escritórios fazem isso aqui de forma inadequada, a utilização de mala direta, né, de distribuição de panfletos. Tá aqui, ó. Aqui, suspensão do direito de advogar por 6 meses por causa de um panfleto. Né? Então, isso acontece, pessoal. Formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos, inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Tá? Isso aqui é a utilização de placas, um painel luminoso, a inscrição em sua fachada, é na sua fachada, não é na calçada, né? É na sua fachada, e
Trancou. Ficou mudo, senhor. Um minutinho. Feitado essa questão da... Seria uma chamada aqui que me chamaram aqui no telefone, perdão. Aqui que eu estava falando para vocês, artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela. É aquilo, de repente eu sou um advogado que tem um jornal aqui, né, ou uma rádio aqui da cidade, que eu vou lá com uma certa frequência, fazer transmitir um pouco do meu conhecimento, ou falar sobre algum assunto específico, né, é vedado eu divulgar o meu trabalho daquela forma como uma captação de cliente, né? Eu não vou lá falar sobre a questão da pandemia nas relações de trabalho e depois, ao final, eu dizer, até inclusive, as empresas me procurem para eu cuidar da sua empresa, o meu escritório está preparado para atender as suas demandas, o meu contato é tal, isso não pode. Você pode, de repente, ser convidado, e o que pode ser informado? Seu nome, número de OAB e e-mail. Hoje, perfeitamente como o professor Odir fez aqui, ao me convidar para estar conversando com vocês, ele disponibilizou meu nome, provavelmente o e-mail deve estar à disposição de vocês, eu estou falando para acadêmicos, né, pessoas relacionadas ao direito, então isso é bem mais tranquilo, e isso é permitido. Mas eu vim aqui me promover para vocês, dizer para a sua família, né, que você tem que me procurar porque eu sou o melhor advogado e que eu vou obter êxito na tua demanda, isso é captação indevida de clientela. Né? Artigo 42, também que é importante a gente discutir aqui sobre essa questão de publicidade. É vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, que é o que a gente estava conversando agora, debater em qualquer meio de comunicação causa sobre patrocínio de outro advogado. Eu não posso ir no meio de comunicação, um processo do professor Odir, e eu chegar lá e dizer, esse é, de repente, um processo de repercussão geral, imagina eu chegar numa rádio e dizer, realmente o professor Odir, ele não demonstrou a melhor prática processual aí, eu teria tomado tal iniciativa e teria tido mais êxito do que ele. Né? Isso é uma conduta que também a gente tem que observar. Né? Não, é vedado, né? Seria uma questão explicitamente antiética. Né? Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, no caso a OAB, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas, e ainda mais com a lei de LGPD aí, né? Se você... O importante agora, a partir desse momento, quando vocês começarem a advogar e vocês forem fazer um contrato com seus clientes, a questão do sigilo de dados. Né? É importante que a pouco tu tenha um bom antivírus, para que tu não tenha teu sistema invadido e se vazar desses dados do teu banco de arquivos e um cliente eventualmente vir a provar que os dados deles, né, caíram na rede mundial por um vazamento que ocorreu do teu computador, tu pode, inclusive, responder por um dano moral ou receber uma multa por esse vazamento ter ocorrido do teu banco de dados. Então, é importante hoje observar a proteção, né, dos dados dos teus clientes. Insinuar-se para... O que é vedado? Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Eu não vou repetir, porque é no sentido do que a gente já tinha conversado. Vou trazer aqui, por último, aqui do Código de Ética e Disciplina, o artigo 44, tá? Que eu acho que eu antes de vir aqui conversar com vocês, eu separei os principais pontos, os principais artigos de cada estatuto e regulamento geral, Código de Ética, que eu acharia importante debater aqui com vocês. E eu trago aqui, por último, então, o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório que se utilizar, o advogado fará constar seu nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Por que eu trouxe
esse tema aqui, porque é muito comum. Assim, hoje eu tenho uma sociedade de advogados, eu estou aqui com mais 2 sócios, e é obrigatório na identificação do meu escritório, na fachada do meu escritório, ter o número da OAB da minha sociedade. É muito comum hoje em dia, às vezes as pessoas se reúnem, né? Um grupo de 2, 3, 4 advogados fazem uma sociedade informal, se apresentam como sociedade, né? Seria como eu, o professor Odir ali, nos reunir, fazer Berlato e Dornelles advogados associados, mas sem registrar essa sociedade na OAB e não lançar a identificação de número de ordem. Isso é vedado, né? Se tu te apresenta como sociedade de advogados, tu deve ter o registro dessa sociedade perante a OAB, senão isso também é uma infração disciplinar, né? E muitos advogados não têm esse cuidado. Então, é importante, se você se apresenta como sociedade de advogados, é importante que você faça esse registro nos quadros da OAB sob pena de responder disciplinarmente. Tá? Deixa eu ver se nesse artigo tem mais alguma coisa aqui interessante para vocês ou não. Aqui é importante aqui o professor já deve ter conhecimento, o parágrafo 2º desse artigo 44. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Ou seja, se eu for fazer uma apresentação ali, vou fazer o meu cartão de visita e eu vou querer botar Roger Dornelles, e aí eu vou querer botar todos os cargos que eu já fiz aqui no meu cartão, né? Sou presidente do Conselho de Segurança da cidade, presidente da OAB, sou presidente da Associação da Indústria e Comércio. Isso é vedado, com exceção professor universitário. O professor universitário ele pode botar no cartão dele esse cargo que ele ocupa, né? Seu professor o dia já deve estar craque, né? Já deve ter conhecimento do artigo. Importante assim, insights, tá? Hoje com essa questão da publicidade na internet, né? É importante também, até no site que você fizer do seu escritório, é importante você cuidar dessa questão da descrição e da sobriedade, né? Tu pode, eventualmente, botar uma foto da fachada do teu escritório, mas tu não pode, assim, botar uma foto do teu escritório, um pedestal, tu tem um pedestal caro no teu escritório, botar a fachada do teu escritório com aquele pedestal. Vejam, a gente teve um caso aqui foi no Rio Grande do Sul, aqui, que chegou a ser engraçado. Teve um escritório, isso era uns 2 anos atrás, o escritório tirou a foto do pedestal que tinha lá na entrada do escritório dele, com cristais Swarovski. Então, venham visitar nosso escritório, nós temos aqui esse pedestal com os cristais Swarovski. Né? O advogado, ele tirava foto na frente do escritório dele, que você não viu, né, com Jaguar, uma Mercedes, ou com relógio Rolex. Eram essas publicações do escritório, né? Isso não pode, não é compatível com a advocacia, é vergonhoso, né? Então, aqui, tinha falado que o artigo 44 era o último, mas aqui, lendo rapidamente, trago aqui também um pouquinho o artigo 46, né, que foi incluída, se eu não me engano, em 2017, deixa eu ver pela atualização, 2016 ou 2017, no Código de Ética e Disciplina da OAB, que trata da publicidade veiculada pela internet ou por meios eletrônicos, que deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo, ou seja, né, a publicidade pela internet, ela é permitida, né? Só que também deve observar essas diretrizes que a gente conversou aqui ao longo dessa conversa. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que essas não impliquem oferecimento de serviço ou representem forma de captação de clientela. Fazer uma mala direta com os clientes do seu escritório, isso é plenamente possível. Você não pode pegar de forma aleatória, sem autorização, comprar uma lista lá de contatos e passar a encaminhar a mala direta sem autorização dessas pessoas.
Pessoal, até aqui eu vou passar um pouquinho agora sobre a competência das câmaras lá na OAB do Rio Grande do Sul. Não sei até que horário nós temos tempo, professor Orgílio, que horário termina aí, como é que... A princípio, é até as 21 horas, assim, é o nosso limite. Né? Não, perfeito. Não falta muito. Eu quero, nesse meio tempo, alguém tem algum questionamento? Posso... Talvez, doutor Roger, antes de chegar nas câmaras da OAB, a questão da representação. Eu tenho uma denúncia contra o Odir, eu tenho uma denúncia contra o Roger, eu tenho uma denúncia contra o Altemar. Como é que eu faço? Como é que é esse procedimento inicial? Bem, é a questão da denúncia, né? Ela pode ser feita direta, ela deve ser feita, ela pode ser feita na subseção ou na OAB diretamente em Porto Alegre. Tu pode, inclusive, contratar um advogado para fazer a representação, né? Para fazê-la um pouco mais técnica. Mas nada impede também que tu chegue na OAB, Sapucaia ou de Gravataí, e tu tenha verificado uma conduta antiética por parte de algum advogado, né? Ou uma retenção indevida de valores, né? Não precisa necessariamente ser um advogado, que a parte de um processo pode fazer uma denúncia, né? A gente é muito, né? Às vezes acontece, acaba sendo comum, um cliente que acredita que teve uma retenção indevida de valores no seu processo, ela pode chegar na OAB e fazer essa denúncia. A gente sempre pede que ela já leve documentos para instruir esse processo, porque a partir do momento que ela entra com o processo, ela não tem mais como alterar ele, né, fazer qualquer tipo de alteração. Então, as provas que ela quer produzir e os documentos que ela vai instruir essa reclamação, essa denúncia, devem estar já a acompanhar a inicial. E o que a gente sempre refere? Depois que o processo, depois que a denúncia é realizada, o processo é protocolado junto à OAB, o processo não é mais da parte, o processo é da OAB. Né? Não tem mais como a parte desistir do processo. A OAB vai levar o processo até o final. Né? Ele vai ser analisado e vai ser julgado até o final. Não tem mais a possibilidade da desistência do processo. Mas ele pode ser feito a denúncia, enfim, a distribuição de uma reclamação, ela pode ser feita na OAB da sua cidade ou na OAB do Rio Grande do Sul, que fica lá em Porto Alegre. Uma pergunta, por favor. Posso? O Paulo André. Oi? Isso. Permite? Tá. Assim, tem a denúncia, montou o processo, tem as provas. Em quanto tempo, em média, assim, sai essa decisão? A gente sempre verifica que a justiça é lenta, mas em quanto tempo assim, a OAB consegue, no seu deve ter uma junta lá que faz essa avaliação lá do processo, em quanto tempo, em média, vem uma decisão? Peraí. Deixa eu ver se aqui no meu está entrando um som aqui, só um pouquinho. Não, acho que não. Talvez era um outro que tinha algum outro microfone aberto, talvez. Conseguiu ouvir? Tá. É o tempo de tramitação de um processo, né? Era esse o seu questionamento, né? Quanto tempo tem a decisão? Se é célere, se é demorado? Depende muito? Média, como é que funciona? Essa hoje é uma grande discussão dentro da OAB. Não costuma ser muito célere, tá? É uma grande discussão dentro da OAB porque a gente cobra, como a gente cobra muito do Poder Judiciário a celeridade nos processos. Mas nós, quanto instituição, ainda não conseguimos dar a celeridade da forma que nós gostaríamos no processo, né? Se for um processo bem instruído, qual é a dificuldade hoje, né? As subseções, elas não têm, às vezes, condições financeiras de contratar pessoas profissionais para conduzir esses processos. Acabam sendo conselheiros voluntários, presidentes de subseções que acabam instruindo esses processos, dando prosseguimento, né? E por vezes, alguns requisitos legais deixam de ser observados, esse processo chega no Tribunal de Ética Disciplinar na OAB do Rio Grande do Sul, ele tem que retornar para ser algum trâmite que deixou de ser observado no decorrer do processo, que ele seja refeito, então não costuma ser sério. Por exemplo, deixa eu dar
esse processo já que eu estou aqui, deixa eu dar uma olhada se eu tenho o ano dele. Ele foi autuado em fevereiro de 2010, né? Então, ele segue em tramitação, né? E é aquela coisa, assim, é que isso aqui também é uma situação específica, é um escritório que contratou um profissional habilitado para fazer a defesa dele, que é um processo comum, né? Contratou um escritório especializado que está encontrando todos os subterfúgios para tentar levar o processo para uma prescrição. E é todo esse cuidado que a gente tem ao relatar um processo desse para que não deixe ocorrer a prescrição. E até aqui, da minha relatoria, foi discutido a prescrição, chegou no órgão especial, esse processo aqui foi pela questão, foi suscitada a prescrição, o meu voto foi pela prescrição, que efetivamente teria ocorrido a prescrição nesse processo, mas eu fui voto vencido, né, e a maioria dos julgadores do órgão especial entendeu que não havia ocorrido a prescrição aqui e foi mantida a sanção ao escritório em específico aqui no caso. Não tem processos que são céleres, né, se eles chegam bem instruídos, em torno de 2 anos eles se encerram, mas também tem esses casos aqui de processos que demoram um pouco mais, né, mas sendo um processo bem instruído, em torno de 2 a 3 anos é o prazo médio que esses processos demoram até o julgamento final e a sanção aplicada ao profissional. Era isso aí, Paulo? Doutor Valeu. É o Zeno, boa noite. Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, sim, seu Zeno. Eu até estou aumentando aqui o volume para ver se a gente lhe escuta. A minha pergunta na sequência da do colega Paulo ali, é se, enquanto tramita o processo, o advogado denunciado, ele continua advogando. Alô, estão me escutando? Perdão, agora sim. Perdão, eu tive meu fone desconectou aqui, agora conectou novamente, perdão. Ok, na continuação da pergunta do colega, enquanto o processo tramita, o advogado denunciado lá, representado, ele continua advogando? Enquanto o processo tramita, assim, é como a gente refere, né? A gente, como advogado, a gente fala tanto na questão do contraditório e da ampla defesa, né? Então, enquanto advogados, temos que também facultar, né, possibilitar aos advogados o contraditório e a ampla defesa, né? Então, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, sim, ele continua advogando. O que acontece, né, nesses casos aí que teve recentemente, até nesses casos de explícita má-fé ou de maior notoriedade, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, né, ou o TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul, ele pode, de forma preventiva, suspender o advogado, né? Mas ela não costuma, essa suspensão ela costuma se encerrar antes do julgamento final do processo, né? O sistema ele não é sempre, ele tem suas falhas, né? O que acontece? Às vezes a gente pega um advogado de má fé, que é um sujeito que não tem correção, digamos assim, ele faz por exemplo, uma retenção indevida de valores, que é uma questão muito séria, né? Ele vai continuar advogando e pode, eventualmente, atingir outras pessoas até ele ser julgado em definitivo e ter o seu registro excluído, né? Então, ele continua advogando e pode, eventualmente, acontecer essas... não sei se são falhas do sistema que a gente pode dizer, mas é a previsão constitucional do contraditório e ampla defesa que a gente, como entidade, né, como OAB, a gente tem que respeitar. Tá. Posso fazer uma pergunta também, nesse mesmo sentido aí do colega? Depois que o advogado teve a função, teve a exclusão, vamos dizer, ele pode se habilitar novamente para advogar, caso ele ou não tem essa escolha. O que sofreu foi excluído, ele pode retornar ao quadro da OAB? Não, se é a exclusão definitiva, não. O que acontece, né? Às vezes,
ele é suspenso, né? Ali, ele cometeu uma infração, de repente estava, sei lá, que seja uma retenção indevida de valores, retenção indevida do processo, publicidade indevida, e ele tem uma suspensão do seu direito de advogar por 3 meses, 6 meses. No caso de suspensão, encerrado o prazo de suspensão do seu direito, né, de exercer a profissão, ele pode voltar a exercer a advocacia normalmente. Mas o que acontece geralmente, né, nesses casos de processos ali, né, que o seu Zeno também nos questionou? O advogado tem uma suspensão, tem uma segunda suspensão, tem uma terceira suspensão, e aí ele vai automaticamente vai ser julgado para ser excluído dos quadros da OAB. Uma vez excluído dos quadros da OAB, ele não retorna mais para os quadros da ordem, até por aquela questão lá que eu referi lá, no primeiro artigo que eu referi lá, né, quando da inscrição nos quadros da OAB, a questão da idoneidade moral, que ele não vai preencher esse requisito. Então, depois de excluído definitivo, ele não retorna mais aos quadros da ordem. Mesmo ele tenha, como ele já, no caso, ele foi excluído, foi a maior sanção que ele podia ter sofrido, né? A maior penalidade de um advogado é a exclusão, né? Mas, mesmo assim, passando algum tempo... Não, exclusão definitiva não. Não? Ah, tá. Eu tinha só caso de suspensão, sim, né? Mas exclusão, assim, pode ter certeza, a OAB ela tem o máximo de cuidado nos casos de exclusão, né? Costumam ser processos bastante debatidos, né? Mas dentro dos quadros da ordem, mas todo mês tem excluído 3, 4 advogados, e para ocorrer a exclusão do advogado, olha, tem que ser uma pessoa realmente, tem que ter um descuidado muito grande com o seu trabalho para chegar a ser excluído dos quadros da OAB. Realmente, se chega a esse ponto de ser excluído, é porque não merece estar inscrito nos quadros da ordem. Obrigada. Tá, Mariana. É isso aí. Mais alguma pergunta? Bem, então... Zeno, não sei se o Zeno queria fazer pergunta, você está com o microfone desligado, seu Zeno. Eu desligo, às vezes, os microfones de vocês para não ter interferência. Agora nós não estamos escutando ainda, agora, seu Zeno. Agora, se o senhor falar um pouco... Professor, posso fazer uma pergunta? Um minutinho, Priscila, seu Zeno aí. O artigo 42 diz que é vedado o advogado do Código de Ética. Vedado o advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação. E, com frequência, tem um programa de televisão, acho que é na Bandeirantes, eu não lembro agora o nome, tem um senhor que é advogado que apresenta. Ele tem 2 programas, tem um que eu me lembro bem que é um senhor já mais idoso, de calvo, e um outro é um advogado um pouco mais novo, mais na faixa de 40, 50, eu acho. E ele apresenta um programa onde presta-se consulta jurídica, né? Aquilo ali não seria um meio disfarçado de autopublicidade? Eu não tô lembrado assim do programa em específico, tá, Suzana? Mas o que a gente teria que analisar a situação, claro, em específico, se tem eu não sei se eventualmente já tem até uma questão sendo, como falei, os processos eles tramitam em segredo de justiça, e até para nós, o processo não chega para nosso julgamento, a gente também não pode ter acesso a esses processos. De repente, até ele já é analisado dentro dos quadros da ordem, tá? Não sei ele responder, porque eu teria que analisar com cautela. Mas é claro, assim, pelo teu questionamento, tá? Responder é vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, né? Porque é isso que o senhor referiu, fica automático, né? Toda semana o Roger aparece lá num canal de televisão, prestando com habitualidade, fazendo uma consulta sobre matéria jurídica, automaticamente vai gerar uma captação indevida de clientes, né?
Isso é uma questão que a gente tem que ter cuidado, né? Tem uma rádio aqui da nossa cidade que ela me preencheu, Roger, nós queremos, então um cara aqui participa das coisas, nós queremos te dar um espaço para toda terça-feira de manhã, tu tem 1 hora para utilizar o espaço como tu quiser, conversar com os ouvintes, enfim. E nesse sentido, né, eu falei, eu prefiro, quando você, o que eu prefiro? Eu não tenho como aceitar, te agradeço a gentileza, mas eu prefiro que quando tu tiveres um assunto específico, que está em evidência, tu me convida para vir na rádio, que eu venha e converse e faça os eventuais esclarecimentos, mas eu não me sentiria confortável de estar semanalmente fazendo esse tipo de manifestação pública, né? Nesse sentido, por entender de ser uma questão antiética e uma concorrência desleal com os colegas da cidade. Né? Nesse sentido que tu referiste aqui. Mas é óbvio, assim, Suzana, a gente está falando aqui o que é vedado, mas tu liga, os desafios são enormes, tu liga o rádio, né, tem propaganda de escritórios, né, publicidades abusivas, na própria televisão, eventualmente a gente tem um escritório problemático aí que está sempre fazendo publicidade na televisão, enfim, são os desafios que a gente tem, né? Mas os casos mais graves, a OAB está recorrendo até o Poder Judiciário para que esses escritórios não tenham condições de fazer efetivamente essa publicidade aí incompatível com a advocacia. Tá? Okay. Espero ter ajudado um pouco aí no teu questionamento, mas às vezes é uma questão de interpretação, né? E a gente fica... E como eu te falei, pode ser que esse processo já esteja tramitando. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Roger. Quem está falando é Paulo Schmidt. Sobre a dúvida ali que a colega Mariana levantou, eu também tinha uma interpretação um pouco diversa. Em relação ao artigo 41 do Estatuto, lá a possibilidade de reabilitação. Não sei se está... Qual é o artigo, Paulo? Artigo 41. E diz não, de qualquer sanção. Já diz a questão, peraí. Já te digo aqui o artigo 41 do Estatuto da Advocacia. Qual é as questões de reabilitação? Isso aqui é a questão da idoneidade moral, tá? Tu teve teu pedido de inscrição, teve, por exemplo, teu pedido ali de inscrição indeferido, deixa eu ver qual é a outra situação aqui, uma questão de suspensão, de diversas suspensões, que ela acarreta uma suspensão num período maior, tu pode fazer o teu pedido de reabilitação, tá? Geralmente é nas questões de idoneidade moral, tá? É facultado os advogados fazer o pedido de reabilitação, não é nesses casos da exclusão definitiva, tá? Mas é nesse sentido de uma inscrição, isso acontece, esse artigo 41, ele acontece muito nos casos de pedidos de inscrição indeferidos por questão de idoneidade moral, tá? Aí o advogado, né, acontece muito, eu estou no meu primeiro ano do conselho. O que é muito comum eu ver lá é servidor público que foi afastado, enfim, por diversas situações, né, foi afastado do cargo por uma questão de corrupção, enfim, são diversas situações que podem ocorrer, e eles vêm depois de um certo período demonstrar que que a sanção que ele sofreu na sua vida, e que ele já cumpriu a penalidade que ele teria que ter cumprido, e que foi um desvio da vida dele, então ele pede essa reabilitação profissional, enfim, e é analisada pelo conselho. Tá? Mas é mais ou menos nessas situações ali. Okay. Mas vou te dizer assim, eu particularmente não tive ainda, não vi nenhum desses pedidos serem providos, tá, de reabilitação profissional. Ok. A
A Priscila está na lista de perguntas? A Priscila tinha feito um questionamento. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida em relação à publicidade. A OAB tem alguma forma, assim, de investigar os anúncios publicitários ou espera vir alguma denúncia para iniciar a investigação? Pode de ofício. A OAB pode de ofício, né? O que acontece? Quando eu fui presidente da subseção aqui, eu estava andando, sei lá, num bairro da cidade, eu vi uma placa que não condiz com a postura da entidade, né? Eu de ofício fiz uma foto, parei com meu celular, fiz uma foto e eu de ofício abri um processo ético-disciplinar para a colega responder, né? Tu pode fazer, o que a gente tenta fazer também nessas questões, assim, né? O que eu tenho visto que a doutora Keile, que é a atual presidente aqui da subseção, o que ela tem feito, né? Primeiro, ela chama o advogado, né, porque às vezes nem a pessoa tem conhecimento que ela está cometendo uma infração, né? Às vezes tem um jovem advogado, ela tem uma dificuldade de compreender ou efetivamente não tem conhecimento pleno do estatuto, né, do Código de Ética da Advocacia. A gente chama primeiro para assinar um termo de compromisso, né, um TAC, ali, um termo de ajustamento de conduta, para que vai tirar aquela placa ou que vai adequar ao Código de Ética. Mas, sim, a gente recebe denúncias, mas também de ofício o presidente tem condições de determinar a instauração de um processo. Tá? E isso é comum até de acontecer. Obrigada. Não, que isso. Muito bem. Aqui tem vários comentários também. As postagens das redes sociais são consideradas como publicidades? A Manuela está perguntando. A divulgação patrocinada nas redes sociais é permitida? É outro assunto, né, professor? Eu digo que dá bastante discussão essa questão de patrocínio, né? De publicidade. E tu sabe, agora essa é uma questão que eu não estou bem certo aqui na resposta desse questionamento dela. Se eu estou enganado, é vedado patrocinar esse tipo de postagem para atender um público em específico, tá? Mas essa colega, de repente, pode até me questionar novamente, enfim, passar, eu tenho dúvida em responder se com 100% de efetividade, se é permitido esse patrocínio de postagem, mas eu não julguei ainda nenhum tipo de caso desses, mas se eu não estou enganado, é vedado também esse impulsionamento de publicação, ele é vedado. Não é vedado essa publicação usual que a gente faz, né, mostrando os serviços do escritório, isso não é vedado, mas o impulsionamento de publicações, se eu não estou enganado, ele é vedado, sim. Tá? Esse eu não... Vou ficar devendo aquela resposta assertiva, tá? Mas se eu não estou enganado, é vedado, sim, o impulsionamento de publicações por parte de escritórios de advocacia e por profissionais advogados. Muito bem. Não sei se tem mais alguma outra pergunta. Professor, tem alguns sites de pesquisa de artigos Gabriele, jurídicos, né? De artigos jurídicos que às vezes abre uma aba lateral do lado, tipo para uma consulta jurídica, para falar com algum escritório, entendeu? É vedado isso, né? Isso é vedado, é que nem aqueles 0800, né? Os escritórios, né? Aquela propaganda que a gente vê em rádio, né? Isso é patrocínio, né? A gente vê a liga, chama no 0800, que depois a gente te retorna, ou liga no número tal, que depois a gente te retorna. Isso é patrocínio, né? Por isso que é dentro da questão do impulsionamento, porque nesse sentido que eu acredito que o impulsionamento também é vedado. Isso é patrocínio, né? Isso é captação indevida de cliente. Então, ela é vedada, né? Isso aí geralmente são escritórios de fora que a gente vê fazer esse tipo de publicação, mas esse tipo de publicidade, né? Eventualmente tem aqui do Rio Grande do Sul, né? São
E qual é a dificuldade que nós temos, às vezes, com esses grandes escritórios que fazem esse tipo de publicidade? Com certeza ela chega ao conhecimento da OAB. Qual é a grande dificuldade? Eles chegam a contratar, imagina, tu chega num escritório, uma jovem advogada, tu diz, tu vai ser sócio do escritório agora, né? Porque os proprietários, eles já foram suspensos dos quadros da ordem. Então, eles acabam contratando jovens advogados para se tornarem sócios e o jovem advogado, acho que é uma grande oportunidade na vida dela, acaba aceitando participar da sociedade da advocacia e quando vê, em 3, 4, 5 anos, está com o seu registro excluído nos quadros da OAB por causa dessas questões de publicidade indevida, né? Mas, sim, é vedado esse tipo de chamadas, é tudo que foge, né, daquilo que está, se não me engano, lá do artigo 40 ou 39 lá do Código de Ética e Disciplina, foge da sobriedade, da discrição, né, ela é vedada. Então, nesse sentido, sim, esse tipo de publicidade eu entendo que também é vedada. Uma pergunta, vinculando ao Código Penal, isso não, todas as denúncias não são apuradas, cai tipo uma cifra oculta lá, que algumas vão passar, vai chegar uma decisão, porque senão teria um volume muito grande de processo para ser analisado, não é mais ou menos assim? Como é que é? Desculpa, pode repetir, Paulo? Eu acho que eu não consegui pegar. Deve ser muito grande, assim, de denúncias referente a condutas que não estão dentro do regramento da ordem, ali, tipo uma cifra oculta lá do Código Penal, nem todos vão ser analisados os mais... Não, tu sabe que aí não. Nada que é nesse mesmo sentido, né? O que a gente fala? A gente reclama que o judiciário faz o julgamento dos processos em massa ou que não analisa os nossos pedidos. Então, o que a gente discute muito lá, né, no Conselho? A gente tem que analisar todas as denúncias, todos os processos que chegam. É o mínimo que nós temos que fazer. Se vai demorar mais para ter que julgar, mas nós temos que... A gente não pode... A gente critica o judiciário por isso, né, por esse julgamento em massa das demandas, e a gente não poderia repetir, né, esse tipo de conduta, né? A gente analisa, assim, toda denúncia que chegar, ela vai ser aberto o processo, e todos os processos que chegarem para ser julgados, todos os processos são pautados, todos os processos que chegaram no Conselho, eles entram em pauta, eles são analisados, e eles são, sim, verificados individualmente, não tem julgamento em lote, né? A gente chega lá, às vezes, 8 da manhã, 9 da manhã, começa a sessão, 9, 10 da noite, a gente está ainda julgando os prazos, julgando os processos. Mas eles são analisados, se não tem essa vala comum aí, não. Muito bem. Tem outras perguntas aqui que chegaram por escrito, comentários bem interessantes. O Bruno está perguntando aí sobre o prazo prescricional, né, para um processo, né, na OAB. Qual seria o prazo prescricional? E tem os marcos interruptivos, né? Tem aquela prescrição intercorrente, que esse processo ficar 3 anos sem o julgamento efetivo, que é o caso desse processo que eu vou passar para vocês aqui, que estava sob a minha relatoria, que ele prescreve, né? 5 anos, tá? 5 anos para te reclamar, para não prescrever, e tem a questão da prescrição intercorrente, que é o que a gente vê, né, quando acontece de prescrição nos processos da OAB, geralmente ele é pela questão da prescrição intercorrente, tá? 3 anos, o processo parado ou sem um impulsionamento efetivo, ele prescreve, tá? E foi, por exemplo, esse processo que eu estava analisando aqui, o meu julgamento foi no sentido que eu entendi que tinha ocorrido a prescrição intercorrente, mas a maioria da Câmara, do órgão especial, entendeu que não tinha ocorrido a prescrição intercorrente, foi voto vencido, e o processo seguiu o trâmite normal. Mas 5 anos a questão da prescrição, e pode ser atingido também pela prescrição intercorrente, que é 3 anos ali, sem um andamento efetivo dentro do processo. Agora me perdoe, eu não vou localizar aqui, não tenho de cabeça quais os artigos que falam da prescrição aqui. Muito bem.
Eu vou te deixando, doutor Roger, para você ir fazendo a apresentação, depois nós abrimos novamente para... Tá, perfeito. Perfeito. Deixa eu achar aqui a questão novas depois perguntas. Tá. Eu vou falar só um pouquinho aqui, tá, da competência, tá? Para o pessoal entender como é que é a estrutura, tá? Claro, dentro de cada subseção tem os seus conselhos aptos para fazer o julgamento dos processos que chegam na subseção. Eu não sei, doutor Roger, se todos os alunos sabem quando a gente está falando de subseção. O que é uma subseção, doutor? Não, temos a subseção e temos a seccional, né? Subseção, uma subseção da OAB é aquela que é na tua cidade, né? Seja em Gravataí, Sapucaí, Esteio, é uma subseção. Eu sou um conselheiro hoje seccional, secção do Rio Grande do Sul, OAB seccional Rio Grande do Sul, tá? A seccional é a do estado, a seccional do Rio Grande do Sul, seccional do Paraná, a subseção seria a OAB dentro do seu município e a seccional em nível estadual, tá? Dentro da subseção, então, dentro da OAB da sua cidade, há um conselho formado também, tá? De acordo com o número de advogados inscritos. Em Sapucaia do Sul são 12 conselheiros, Gravataí, que tem um número bem maior de advogados inscritos, eu não tenho certeza, mas eu acredito que deve ser em torno de 20, 26 conselheiros, que fazem essa primeira análise do processo, tá? É só feito um parecer, tá? O conselheiro, ele emite um parecer, dizendo se ele entende que tem ali os indícios, se ele recebe aquela denúncia, enfim, ou não, mas é lá no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul que eles são efetivamente julgados, tá? Alguns conselheiros se sentem, às vezes, um pouco desconfortáveis para analisar um processo, porque eles entendem que estão julgando um colega. Tu imagina, tem um colega que todo dia tu cruza por ele dentro do fórum e tu vai estar analisando um processo dele, né? Mas, por isso que a gente fala, dentro da OAB, da subseção da sua cidade, o conselheiro ele emite um parecer que não tem um caráter vinculativo, sendo passível do Tribunal de Ética e Disciplina, né, as câmaras mudarem esse julgamento. Enfim, tem o conselho formado na sua cidade e lá qual é a estrutura na OAB do Rio Grande do Sul. Tá? São 3 câmaras julgadoras, órgão especial e conselho pleno. Tá? E que eu digo, como é que é uma câmara e como é que é um órgão especial? Não sei se vocês já tiveram a cadeira de prática e de prática jurídica, se já acompanharam audiências ou não, já tiveram que ir ao tribunal ou não, acompanhar uma sessão de julgamento, é muito parecido com o que a gente tem dentro da OAB. Tá? O advogado pode pedir espaço para fazer sustentação oral, inclusive, e depois passa o julgamento o relator faz a leitura os conselheiros são nomeados relator do processo, faz a leitura do seu relatório e coloca a votação, tá? E aí os conselheiros pode ser unanimidade, pode ser por maioria, enfim. Então aqui eu separei por competências, tá? Tem a primeira Câmara da OAB do Rio Grande do Sul, tá? Que compete a ela decidir os recursos sobre a atividade da advocacia, direitos e prerrogativas dos advogados e estagiários. Isso é importante, tá? Até você, enquanto estagiário inscrito na OAB, também tem que respeitar o Código de Ética, o Regulamento Geral, o Estatuto da Advocacia, tá? Também pode responder a processo disciplinar também. Inscrições nos quadros, e isso pode ser uma questão que pode te atrapalhar, inclusive, depois, se tu cometer um ato ilegal, um ato infracional aqui, pode te dificultar depois quando tu for tentar fazer o teu registro definitivo como advogado. Mas, enfim, competência da primeira Câmara, letra B, inscrições nos quadros da OAB, incompatibilidade e impedimentos, né, se às vezes tu exerce uma função incompatível com a advocacia ou é impedido por algum momento, por alguma situação. Competência da segunda Câmara.
decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares, promover em âmbito regional a ética do advogado, juntamente com o Tribunal de Ética e Disciplina, cumprindo as resoluções regulamentares ao Código de Ética e Disciplina. Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência e julgar os recursos interpostos contra decisões de seu presidente. Tá? Aqui a terceira Câmara, compete à terceira Câmara. Aqui já é mais questões de analisar, eu vou ler para vocês, depois explico um pouco. Tá? Apreciar os relatórios e balancetes trimestrais da sessão, das subseções, da Caixa de Assistência dos Advogados, deliberar sobre o balanço de contas da diretoria, suprir omissões ou regulamentar as normas aplicáveis à Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de sua competência. Tá? A terceira Câmara, que dificilmente um advogado não vai ter julgado um recurso seu pela terceira Câmara, vai cair na primeira e segunda Câmara, porque a terceira Câmara, ela analisa os balancetes, as subseções da OAB, cada cidade, elas têm que demonstrar a regularidade das suas contas, e essas contas também são julgadas pela terceira Câmara. Tá? O órgão especial, que é o que eu participo, tá? Compete ao órgão especial recurso contra decisões das câmaras julgadoras quando não tenham sido unânimes. Ou seja, o órgão especial, ele só vai analisar um recurso que venha da Câmara Julgadora se ele não foi unânime. Tá? Se uma condenação, né, se um advogado lá ele sofreu uma condenação, uma sanção, tá? Ele teve uma sanção lá de suspensão do seu direito de advogar por 6 meses. O órgão especial só vai analisar esse recurso se essa decisão não foi unânime. Tá? Se foi unânime, se foi todos os componentes da Câmara, todos os conselheiros componentes daquela Câmara votaram de forma unânime, o recurso não vai ser recebido pelo órgão especial. Ou, caso sendo unânimes, contrariam o Estatuto, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos do Conselho Federal. Se o julgamento for unânime e o advogado conseguir demonstrar que aquela decisão eventualmente contrariou o Estatuto, o Regulamento Geral, o Código de Ética e os provimentos do Conselho Federal, ele também vai ser analisado. Pedido de revisão, inciso 2, pedido de revisão de decisões das quais não caibam outros recursos. Recursos contra decisões do presidente ou diretoria do Conselho da OAB, consultas escritas formuladas em tese. Tá? O que nós temos lá? O que acontece muito? Tá? Nos manda uma consulta, eu sou técnico do Tesouro e eu quero saber se isso é incompatível com a advocacia. Ele manda a consulta para ser analisada pelo órgão especial. Se ele está dizendo que ele já é um técnico do Tesouro Nacional, não é uma consulta em tese, efetivamente ele ocupa o cargo, então nesse caso a gente não pode emitir parecer. Mas se ele fala, eu passei no concurso e provavelmente irei assumir o cargo de técnico do Tesouro Nacional, é incompatível com a advocacia ou não? Aí é uma consulta em tese, a gente tem competência para responder. E o inciso 6, conflitos ou divergências entre órgãos da seccional. E não cabe recurso ao Conselho Pleno das decisões do órgão especial. O que é o Conselho Pleno? O Conselho Pleno é aquele conselho onde todos os conselheiros da OAB do Rio Grande do Sul participam, e lá no Conselho Pleno a gente decide as questões de maior complexidade, de repercussão para a advocacia, e especialmente as questões de exclusão dos quadros da ordem. Tá? Pessoal, rapidinho aqui, depois eu abro novamente para consulta, vou mostrar por cima aqui, tá? Eu estou com um processo aqui da minha relatoria, que é o que eu estava referindo, tá? Vou expandir só aqui o nome do escritório, por questões éticas, tá? Provavelmente você nem conseguiu visualizar mesmo, tá? Mas esse aqui é um processo de capa, tá? É um processo, como tu vê, no fórum normal, processo de 2 volumes. E qual é o motivo dessa abertura lá, né? Isso aqui foi uma denúncia que chegou, não foi nem
deixa eu esconder aqui mais uma vez o número do escritório. O que é a denúncia aqui, ó? É um panfleto, tá, pessoal? É um panfleto que vai gerar a sanção aqui para o escritório em questão. Foi a suspensão, se não me engano, do direito de exercer a função pelo prazo de 6 meses, tá? Porque foi uma questão repetida, tá? Aqui ele oferece diversos serviços de dívidas bancárias, enfim, tá? Então, foi recebido o panfleto e o presidente da OAB do Rio Grande do Sul fez a portaria, né, recebendo ali essa demanda e instaurando, então, a representação ético-disciplinar, tá? Tem que ocorrer aí aqui, tem ponto a ponto, tá? Tem as notificações das partes envolvidas, tá? Tem que ser regularmente notificadas para responderem, tá? O que vai aqui, ó? Como é que ele vai receber, tá? Tem o número do processo, o representante, no caso, OAB do Rio Grande do Sul, e o advogado representado, tá? O que ele recebe aqui? Ao cumprimentá-lo, de ordem do excelentíssimo presidente da essa seccional, encaminhamos cópia da representação, sempre tem que acompanhar a cópia, tá, da representação, formulada contra Vossa Senhoria, para que no prazo de 15 dias ofereça a defesa prévia, inclusive indicando rol de testemunhas, se entenderem necessárias. É aquilo que eu repito, a pessoa, quando ela faz uma denúncia, ela abre uma representação disciplinar, ela na inicial tem que indicar todas as provas que pretende produzir. Tá? Na mesma questão da defesa prévia. Na defesa prévia, o advogado já deve indicar todo meio de prova que ela pretende se utilizar. E aqui tem deixa eu esconder aqui. Aqui tem a defesa do escritório, tá? Com resultado de provas. E aí, mais à frente tem o julgamento também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Inclusive é um acórdão, tá? As decisões do tribunal, chamada de acórdão. E aqui tem a ementa do julgado, publicidade profissional, anúncio de grandes proporções que incita a contratação mediante expressão persuasiva, inculcação, infração caracterizada, pena de censura sem conversão e suspensão, considerando a configuração de reincidência em relação às duas, ao escritório representado diante da situação disciplinar particular. Tá? Em caso, como já era reincidente esse escritório, a pena aqui foi de suspensão, né? Além de censura, a pena de suspensão. Tá? Aí teve recurso, veio para minha relatoria a questão de... Esse aqui é o primeiro volume. Veio para minha relatoria, deixa eu ler para vocês aqui, mostrar para vocês como é que é a ata aqui do julgamento também, para vocês terem todo julgamento, tá? Por isso que todos os julgamentos da OAB eles são gravados, fica lá à disposição das partes, se elas quiserem analisar, porque é feita uma ata da sessão e sai nessa ata, tem que ser uma ata individualizada para cada processo com a ementa do processo. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a decisão, a ementa desse processo que eu estava relatando. Ementa do processo número tal, voto divergência, prescrição, duplo marco interruptivo. A interrupção do prazo prescricional ocorre tanto pela instauração do processo disciplinar como pela notificação válida e regular do representado, ou seja, a duplo marco interruptivo, preliminar de prescrição quinquenal não acolhida. Tá? Provavelmente aqui o advogado deveria estar referindo que teria ocorrido a prescrição desde a época da instauração do processo até o julgamento dele, que teria passado mais de 5 anos, tá? Ele teria que ter o processo da instauração dele até o julgamento não pode ultrapassar 5 anos. E o advogado estava relatando que teria ocorrido
essa prescrição. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, ver se até se eu busco a questão da... A questão até para responder aquele colega com mais precisão, a questão de prescrição. Estatuto de 43, vamos ver aqui. Tá aqui, ó, até para responder ali o colega, não me lembro o nome do colega que tinha nos questionado sobre a questão da prescrição, tá? Bruno, tá no artigo 43 do Estatuto da Advocacia, tá, Bruno? A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos contados da data da constatação oficial do fato, tá? Mas aí tem os marcos interruptivos dessa prescrição, tá? Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Tá? Aqui eu vou fazer a menção nesse parágrafo 1º. Eu já arquivei da subseção processo disciplinar que ficou paralisado por mais de 3 anos. Mas isso é uma coisa assim... Tu imagina que para a advocacia é péssimo, para a instituição OAB ele é péssimo, né? Mas quando eu assumi a subseção, eu peguei um passivo de processos que estavam parados, ou enfim, que não tinham um andamento adequado, e acabou acontecendo isso. Mas tu imagina, se efetivamente um advogado cometer um ato grave, ele vai sair impune por uma questão de inércia da OAB. Né? Então, é um fato que a gente tenta ao máximo evitar que isso ocorra. Tá? Parágrafo 2º, então, dando prosseguimento, a prescrição interrompe-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Então, são os marcos interruptivos. Né? Inciso 2º do parágrafo 2º. Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Então, por que esse processo, que ele é de 2010, ele ainda não prescreveu? Né? Porque ele teve os marcos interruptivos, que foi na instauração do processo disciplinar, a notificação da parte e da decisão junto à OAB. Então, ele teve esses marcos interruptivos e por isso que esse processo ainda não prescreveu. Da minha parte, né, que eu tinha para demonstrar para vocês, era isso, fico aberto para perguntas, peço desculpas ali para eventualmente alguma imprecisão e alguma resposta, às vezes a gente não estava preparado, enfim, ou não lembrou no momento. Muito obrigado, doutor Roger, pela explanação, aliás, pela excelente aula, né? O senhor nos desse aí uma aula magnífica, né? E eu quero destacar a presença da doutora Keila, que é a nossa presidente da OAB de Sapucaia do Sul, que ela está presente, eu vou mostrar aqui, a doutora Keila, né? Eu agora não localizei, mas ela deixou uma manifestação anteriormente aqui, a professora Elaine também, a nossa colega, que é da Comissão de Urbanismo da OAB Estadual também, ela está aqui presente. Né? Então, nosso agradecimento aí pela presença. Ele está online, ali, sim, pelo que eu estava dando uma olhada aqui, acho que ela está... Eu não localizei. Está online. Keila Amorim. Ah, sim, está aqui ainda presente, sim. Muito bem, olha aqui, ó. Ela não consegue falar, tá? Muito obrigado, doutora Keila, pela sua presença aí. Nós vamos abrir, eu vi que tem vários questionamentos, depois eu vou passar o link também para o doutor Roger. Teve alguns alunos que pediram que o senhor disponibiliza o seu e-mail para eles, para alguma dúvida, né? Então, depois também eu posso repassar as dúvidas, tá? Claro. Vamos voltar aqui ao chat.
Não sei se tem alguém que tem alguma dúvida que gostaria de fazer de forma... O Paulo. Vai, Paulo. É só ainda dentro da questão da sanção disciplinar de suspensão, como é que fica a questão da comunicação, vou dizer assim, até das partes, né? Ou da parte que está sendo representada por esse advogado suspenso, e também o judiciário é informado, como é que fica essa fiscalização dessa pena? Sim, não, ela é informada para o judiciário também, tá? O que acontece, assim, aplicada a pena de suspensão, tá? As partes envolvidas como eu falei, o processo ele é sigiloso, tá? Mas as partes envolvidas no processo, elas são notificadas sobre aquela pena de suspensão, tá? O judiciário ele é informado, tá? O judiciário local, enfim, ele é informado quais os advogados estão suspensos e é lançado isso no sistema de registros do cartório, né? Mas acontece, né? Claro que acontece, o sistema é falho, acontece de advogados suspensos continuarem praticando a advocacia, né? E nesses casos é uma nova infração disciplinar e que ele provavelmente vai ter uma nova sanção de suspensão, né? E 3 sanções consecutivas de suspensão levam à exclusão definitiva dos quadros da ordem. Mas sim, é claro que acontece, nós já vimos aqui na nossa própria subseção, né, na nossa cidade, um advogado que nós tínhamos conhecimento, que estava com o seu registro suspenso, de continuar exercendo a advocacia, né? O que nós damos publicidade depois para a advocacia via e-mail, os advogados excluídos. Isso sim nós damos publicidade a toda a advocacia através de e-mails informativos, né? Não o suspenso. Suspenso efetivamente é a informação para o cartório. Isso é a OAB do Rio Grande do Sul que faz, nem passa pela subseção. É a OAB do Rio Grande do Sul, com TJ, enfim, o procedimento administrativo, eu não sei como é que funciona, mas é a OAB do Rio Grande do Sul que diretamente faz acho que mensalmente ou semanalmente, não sei como é que é feito o sistema de informações. Mas sim, dado publicidade é isso. Senão não teria feito, né, a suspensão. Mas assim, por causa a dúvida que ações que estejam sob o patrocínio, né, desse advogado estejam em andamento. Sim. Os atos... É um prejuízo se ele É um prejuízo. Os atos, inclusive, podem ser nulos, né? O processo se ele está exercendo a advocacia enquanto ele está suspenso, todos aqueles atos praticados por ele enquanto suspenso é anulado e o processo retorna, né? Enfim, sem dúvida, o prejuízo é prejuízo para as partes, é prejuízo para o judiciário, que se onerou fazendo todo o andamento do processo, um advogado que não tinha capacidade de estar postulando. Mas acontecem, essas falhas acontecem, né? São exceções, mas eventualmente acontece, se observa isso nos processos. Ok, agradeço muito pela exposição. Nós vamos abrir para mais uma pergunta, considerando o nosso horário, que nós definimos que às 21 horas é o fechamento da nossa aula, tá, gente? Então, vamos abrir para mais uma, se tiver. Ô, professor, me escuta? Fala, Bruno. Sim, te escutamos. Bom, eu tenho um questionamento que é o seguinte. Ocorreu uma decisão, né, da Câmara da OAB, e aí ela suspende ou exclui esse advogado, mas ele não concorda com essa decisão e acaba interpondo um recurso, né? Esse recurso, ele tem efeito suspensivo? Ou melhor, quais são, como é que funciona o sistema recursal, né, nesses processos administrativos? Assim, como a gente estava falando, acho que foi o colega Paulo que tinha nos questionado, né? O advogado ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ele vai ser considerado, né, inocente até que se prove o contrário. São
são cabíveis todos esses recursos inerentes à parte para protelar a aplicação da pena, e sim, né, tem esse efeito, não é nem suspensivo, né, a pena ela vai ser aplicada quando do trânsito julgado do processo, quando não couber mais recursos, né. Essa é a dificuldade, o que acontece, né, um advogado às vezes tem uma pena de suspensão, ou a sanção que ele teria no processo é uma pena de suspensão, só que até esse processo transitar em julgado, quantos outros processos atuou e quantas outras situações também que infringem o Código de Ética da Advocacia ele pode ter cometido, né? Mas sim, ele continua mesmo, se a pena, nesse caso aqui, é uma pena de suspensão, nesse processo que eu estou, é uma pena que não foi aplicada ainda, né? Sanção e suspensão, ela não foi aplicada ainda, porque ainda tem recurso pendente de julgamento. Aí já está em ordem especial, já foi julgado pelas câmaras, né? Agora, o próximo aqui, provavelmente, eles devem tentar para o Conselho Federal. Ele está comigo aqui para analisar uns embargos de declaratórios que vão ser desacolhidos, porque não tem fundamentação, e provavelmente o próximo, pelo que eu já tenho experiência com esse escritório aqui, eles vão interpor o recurso para o Conselho Federal, da OAB do Rio Grande do Sul, que é da OAB, que ela é em Brasília, né? Muito bem, pessoal. Excelente aula, né, gente? Sim. Valeu, né? Que beleza. Então, já fica um próximo convite, né, para o Dr. Roger, para depois que a gente puder voltar, né, para a faculdade nas aulas presenciais, ir lá nos dar uma palestra lá presencialmente, para a gente poder interagir, conversar mais com o doutor, ok? Pessoal, então, nós vamos fechando aqui a nossa aula. Queremos agradecer a cada um de vocês aqui que participou, meus agradecimentos especiais ao professor Altemar, que com a sua turma aqui está participando, a professora Elaine, né, que está aqui participando também, né, não sei se ela tem aulas com a turma aqui hoje, tá? Nosso agradecimento também especial a doutora Keila Amorim, né, que é a nossa presidenta da OAB da subseção de Sapucaia do Sul, tá? E o nosso agradecimento especial ao doutor Jorge. De fato, a gente pensar os aspectos éticos profissionais numa profissão tão importante como a advocacia é um grande desafio. E é um desafio no momento atual, porque hoje nós temos muitas formas de comunicação, de interação. As pessoas, de um modo em geral, elas fiscalizam muito mais a atividade do advogado, porque elas conseguem acompanhar os seus processos, elas têm pessoas da família que elas conseguem interagir e conversar. Então, hoje, você que vai chegar acadêmico nos próximos anos, ou daqui a 2 anos na advocacia, você desenvolver a advocacia, você viu que é uma atividade essencial. E como atividade essencial, não há necessidade de propaganda. Quem vai fazer a propaganda, lembro de uma aula que eu falei para vocês, primeiro, são os seus familiares, pela forma como você se dedica à tua formação, aos teus estudos. Depois são aquelas pessoas que estão mais próximas de você, serão as primeiras pessoas a anunciar que você é um profissional de qualidade, que você tem muito a contribuir. Então, nesse sentido, o papel que a OAB exerce, no sentido de fiscalizar, no sentido de orientar o exercício da advocacia, porque nós somos essenciais à administração da justiça. Isso está descrito no artigo 133 da Constituição Federal. Então, eu reforço todos os apontamentos aqui colocados, né, pelo Dr. Roger. Muito obrigado pelos questionamentos que vocês fizeram.
muitos de vocês a gente não conseguiu contemplar aqui de perguntas, colocações, mas durante as aulas nós vamos estar comentando e falando sobre esses pontos aí na próxima semana. Temos ainda mais 2 aulas até o final do semestre. Então, muito obrigado, Roger, aí, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação à advocacia, né? Então, eu sou suspeito de falar porque eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, por aquilo que você vem fazendo pela advocacia. Eu sempre digo, o doutor é uma referência na advocacia na cidade de Sapucaí. Então, por isso, muito obrigado. E ao lhe trazer aqui, é uma homenagem que eu gostaria de lhe prestar pela boa advocacia, pelo bom exercício e pela boa contribuição à cidade. Tá? Então, nosso muito obrigado aí pela nossa parceria de hoje na construção de conhecimentos com os nossos alunos. Tá? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade e parabéns aí os acadêmicos, os alunos. Realmente, como tu referiu no início da conversa, eles demonstraram muita capacidade, muito conhecimento na discussão. Depois fiquem à vontade para conversar com o professor Ogira ali para pedir os nossos contatos, as perguntas que não puderam ser respondidas, ou alguma coisa que não ficou bem clara para depois a gente esclarecer com calma, né? Eventualmente alguma resposta que não tenha ficado bem clara aos colegas, e fico à disposição e desejo sucesso, boa sorte na carreira que se aproxima, e que realmente tenha esse cuidado de fazer valer, né, o seu diploma, e de respeito à advocacia, que ela é importante, né, a gente levar não podemos suportar aquelas piadinhas de advogado e de falta de conduta ética. Não é a questão, não é a forma mais adequada de a gente lidar com a profissão, e sim cuidar dessas questões éticas, né? Todos nós vamos passar pela dificuldade do início da profissão, como eu passei, né? E todo dia é um desafio, mas temos que ter como norte, sim, todas as relações, não apenas na advocacia, na relação profissional, mas sim também nas relações pessoais, a questão dos bons costumes e da ética, né? Então, parabéns, obrigado para você, professor Odir, e parabéns aos teus alunos, que realmente demonstraram aí, pelo bate-papo, que a gente teve uma grande capacidade e grande conhecimento técnico. Valeu, pessoal, então. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Roger, aí pela participação. Nós vamos fechando, então, a nossa live, agradecendo a todos que participaram. Então, nosso boa noite a todos. E agora eu fecho daí a gravação. Boa noite, obrigado.